Bom dia pessoal do nono. Vamos lá para mais uma aula digital. Agora falaremos sobre o continente europeu. Lembrando que nas aulas anteriores nós estudamos sobre a globalização, sobre o surgimento dos blocos econômicos, que é a principal característica da globalização, porque envolve ali a economia, tá? O intuito, tá? Desse aspecto econômico entre os países membros. Estudamos ali sobre a parte da classificação dos blocos econômicos, sobre as etapas, sobre os tipos e os principais blocos econômicos que existem no mundo atual. Então, pessoal, agora como vocês estão observando, falaremos sobre o continente europeu, tá? Um continente bastante conhecido como um velho continente, tá? Que está situado ali na parte norte, está situado na parte leste e oeste. Por que eu falo isso, pessoal? Porque ele está entre esses hemisférios, porque quando falamos ali em linha do Equador, o continente europeu está situado na parte norte, e quando falamos principal meridiano, ele está cortado ali, porque ele pega um pouco na parte oeste e a parte leste. Então esse é o conteúdo de agora, continente europeu, Europa. Vamos lá. Então, Europa, um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor. Olha só, então ele é bastante pequeno, a sua extensão, pessoal. Ele só ganha, tá, em questão de extensão da Oceania. Então, são países bastante pequenos, a sua extensão territorial, vamos dizer assim, comparada ali com, vamos dizer assim, alguns estados brasileiros. Tem estados brasileiros que, juntando 3, 4, 5 países ali da Europa, não daria um estado brasileiro, pessoal. Então, os países ali da Europa são conhecidos como mini-estados, são países pequenos em questão de extensão. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, tá, pessoal? Então, aqui, ó, temos o Mar Ártico, ao sul, tá, pelo Mar Mediterrâneo, tá, pessoal? Então, olha só, aqui também pelo Mar Mediterrâneo. Temos ali a oeste pelo Oceano Atlântico, tá? Ele banhado ali pelo Oceano Atlântico, e pelo Mar Cáspio. A Europa também é conhecida como Velho Mundo, é considerada o berço da cultura mundial ocidental. Então, pessoal, olha só, ele é conhecido como um velho mundo, um velho continente. Então, ele é o berço da cultura ocidental. A Europa possui extensão territorial de 10 milhões de quilômetros quadrados. Muitos países desse continente possuem área inferior a vários estados do Brasil. Olha só, pessoal, então, como eu falei para vocês. Então, a Europa, a sua localização, falei. E agora falando sobre a extensão, ele é aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, vamos dizer assim, só o Brasil quase alcança essa extensão territorial de todo o continente europeu. Então, lembrando que o Brasil ele é o 5º maior país do mundo. Então, vamos dizer assim, ele comparou ali, falando que muitos países são inferiores aos estados brasileiros. Beleza? Ó, algumas dessas nações estão denominadas mini-estados. Então, são extremamente pequenos a sua extensão, pois apresentam pequenas extensões territoriais e reduzidos continentes populacional. Olha só, pessoal, então tem países ali que, além de ser bastante pequeno, tem a redução, tá? Vamos dizer assim, desse contingente populacional. Mas lembrando, pessoal, que devido à sua extensão, sua pequena extensão, a Europa ela é bastante populosa. Então tem países pequenos ali que existe uma população bastante elevada. Então vamos dizer assim que a Europa, tá, é um continente pequeno, tá? Só que ele é bastante, vamos dizer assim, povoado. Tá? Existem países ali, devido à extensão, existem bastante habitantes por quilômetro quadrado. A Europa limita-se territorialmente com a Ásia, a leste. Então é nessa parte aqui, pessoal, a parte leste, ele é dividido aqui com o continente asiático, sendo considerado então um prolongamento da massa continental do continente asiático, formando assim a Eurásia, pessoal. Então lembrando, tá?
Tá? Isso aí devido à formação ali dos continentes, que antigamente era chamado de Pangeia, depois foi se separando. Essa parte aqui ó, ficou como um bloco, tá? Bastante extenso, que não foi dividido, pessoal, como os outros continentes, que está dividido ali pelos mares, pelos oceanos. Ali, pessoal, ficou dividido principalmente nessa parte aqui, ó. Quando pegamos aqui a Rússia, ela é dividida ali pelos montes Urais. São os aspectos naturais ali que divide esse imenso bloco de terra. Então ficou conhecido como Eurásia, beleza? Então os dois continentes são separados pela cordilheira chamada Montes Urais. Então como vocês estão observando na imagem, eu trouxe para vocês ali a divisão da Europa e da Ásia. Tá? Ficou conhecido como Eurásia porque não houve separação por águas, por os oceanos, igual os outros continentes, mas sim foi divididos ali pela chamada Montes Urais, são essas cordilheiras. Devido ao seu contorno bastante irregular, o continente europeu apresenta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea. Olha só, então pessoal, a imagem mostra, tá? Mostrando ali as cordilheiras, chamado Montes Urais. Então vamos dizer, esse aspecto natural que divide a Europa da Ásia, porque são continentes extremamente diferentes em questão de cultura, questão de economia também. Então, eles são juntos, só que os aspectos principalmente culturais e sociais são diferentes, são diversificados. A Europa é composta por 50 países, tá? Lembrando que o Reino Unido é formado ali por 4 países. Tá, gente? Então, vamos dizer, então, ele é formado, olha só, observando aqui no slide, vocês podem perceber, então, que são países pequenos. Então, o maior país ali da Europa é a Rússia, tá? Em questão de extensão. Beleza? Então, o Reino Unido ali é formado por 4 países, tá? Também ali que pertencem ao continente europeu. O continente europeu possui características bastante heterogêneas, quando analisado todo o seu território. Para facilitar o estudo das áreas que o constituem, algumas classificações dividem-se em 4 regiões. Essas regiões foram estabelecidas segundo critérios de ordem espacial e econômica. Então vamos dizer então que o continente europeu ele é dividido, tá? Então heterogêneo. Então vamos dizer assim que tem várias características. Então apesar de ele ser pequeno, eles têm bastante características. Europa Ocidental, primeiramente, então é composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, como Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido, e também por países que possuem relação com o Ocidente. Então a primeira divisão ali da Europa é conhecida como Europa Ocidental, ou seja, que pega mais a parte oeste da Europa. Então alguns países são exemplos que compõem a Europa Ocidental. Depois temos Europa Meridional, é composta por nações banhadas pelo mar Mediterrâneo, tá? Então esses países aqui, ó, esses países que pertencem, tá? À Europa Meridional são banhados ali principalmente pelo mar Mediterrâneo. Depois temos ali o exemplo, então, como eu falei para vocês, Itália é um exemplo da Europa Meridional, Espanha, tá? Que são banhados ali principalmente pelo mar Mediterrâneo. Depois, pessoal, temos a Europa Centro-Oriental. É composta pelos países que formam a ex-União Soviética e tornaram-se independentes, tá? Então, vamos dizer assim que é a parte central, tá, da Europa. A parte central, são formados ali pelos países que formavam a antiga União Soviética. Essa região reúne todos os países que integravam o antigo bloco socialista. Nos últimos anos, essa área tem sofrido profundas alterações em suas fronteiras internas por causa da crise socialista. Então vocês estudaram, pessoal, no início ali do ano letivo, vocês estudaram sobre as diferenças dos países socialistas, dos países capitalistas, tá? Então a Europa foi o continente que mais sofreu, tá, essa alteração. Depois, pessoal, temos a Europa Setentrional.
é composta por países que se situam no extremo norte do continente, como países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia. Então, pessoal, olha só, parte setentrional, essa parte aqui, ó, já a parte norte ali da Europa. Então, vamos dizer assim que são países ali com um clima bastante rigoroso, onde faz bastante frio. O pessoal ali citou ali, ó, Noruega. Lembrando que a Noruega, gente, é um país bastante diferenciado, porque ele é um país que possui o melhor IDH do mundo, tá? O índice de desenvolvimento humano ali da Noruega é bastante elevado. Então, pessoal, lembrando que os países europeus são bastante desenvolvidos, tá? São no aspecto social, aspecto econômico, tá, pessoal? Uma das consequências que o continente europeu sofre, gente, é devido à baixa taxa de natalidade, tá? Que nós estudaremos também falando sobre a população. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque a mão de obra, gente, da Europa, muitas vezes ela acaba ficando enfraquecida, porque a mão de obra ela está envelhecendo, tem muitos idosos. Então tem países ali do continente europeu que eles precisam de imigrantes, tá? Eles precisam da mão de obra, tá, pessoal? Então essa é a divisão, tá, do continente europeu. Olha só, vocês viram que ela foi dividida só em 4, porque vamos dizer assim que ela é pequena, né, gente? Tá? Então, igual o continente americano, que é bastante extenso. Então, são conhecidos como mini estados do continente europeu. Pessoal, agora eu trouxe ali, ó, o maior país da Europa, que é a Rússia, sendo ela um país transcontinental, porque ela pertence a 2 continentes, ela faz parte de 2 continentes, ou seja, que possui seu território em 2 continentes, a Europa e a Ásia. A extensão territorial da Rússia é 17 milhões de quilômetros quadrados, sendo ele o maior país do mundo. Olha só, pessoal, olha só, a Rússia, todo esse país aqui, ó, lembrando que a maior parte dela está situada na Ásia, mas ainda aqui, ó, nessa parte, ela é o maior país do continente europeu. Então, é um país transcontinental, tá? Porque não houve, como eu falei para vocês, não houve essa divisão ali no aspecto natural, com águas, com oceanos, e sim pelas montes rurais. Então, ele é o maior país do continente europeu e do mundo. Depois, pessoal, eu trouxe ali alguns países, Mônaco, Andorra, San Marino, Malta, tá? O Vaticano, são os menores e menos populosos países europeus. O Vaticano, por exemplo, é o menor país do mundo, cuja área territorial é bastante pequena. Olha só, pessoal, então de 44 km², então é o menor país do mundo. Então os menores países do mundo estão situados principalmente ali no continente europeu. Então olha só, além de ser os menos populosos, menos extensos, também são, vamos dizer assim, os menos populosos do continente europeu. Então a extensão, pessoal, é bastante pequena, tá? Olha só, então, como vocês estão observando no slide, tá? Vamos dizer assim que tem cidades brasileiras que são cidades brasileiras que está situado bem aqui, gente. Tem cidades brasileiras, gente, quando eu estou falando cidades, tem cidades brasileiras que é bem maior que esses países ali do continente europeu tudo junto, esses menos extensos. Pessoal, então a aula, tá, foi apresentando, tá, as principais características. Na próxima aula estudaremos sobre a população, sobre a economia, sobre os aspectos naturais, tá, do continente europeu. Então eu fiz uma breve introdução sobre as principais características, principalmente da área territorial, principalmente da localização da Europa, tá? Então é a localização, quantos países formam o continente europeu. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje é essa e muito obrigado.